Fala galera, beleza? Então, tô aqui para trazer o sexto ato do que seria minha história do Superman nas telonas. Bora lá? Se curtir, não esquece de comentar, hein? Sexto ato, Polo Norte. A cena começa com Lex Luthor encarando a câmara de animação suspensa, a qual se encontra o Superclone. Luthor observa a lenta regeneração das feridas de sua criação e se pergunta se deveria ativar ou não a microbomba de kryptonita no cérebro do clone, uma medida de precaução imediata que pensou para esse tipo de problema. Ao tocar em seu tablet e ativar a função destruição da cria, adentra a sala Senhorita Taskmaster com alguns papéis de dados genéticos do clone e sua pesquisa de popularidade na corrida pela presidência. Os dados de popularidade o distraem brevemente, sabendo que o gráfico apenas comprova seus cálculos perfeitos e que seu plano continua intacto, a não ser pelo clone imperfeito à sua frente. Eis que, olhando o botão de destruição da cria, o magnata faz uma pergunta a seu braço direito, a Senhorita Taskmaster. Senhorita Taskmaster, sabe a diferença entre um deus e um mortal? A resposta de Taskmaster é seca e simples: não. E Lex continua. A diferença entre Deus e o mortal é boba aos olhos de muitos, mas para mentes acima da média como a minha, entendem seu significado e grandeza de imediato. Deuses são capazes de voar e de atos impossíveis mesmo ao homem mais forte, incluindo aqueles que usam esteroides, além de não tocar o solo se assim o desejar. Um ser em tais condições nunca irá pisar o mesmo chão que os mortais que o veneram, comer sua refeição ou beber sua água, simplesmente porque estas necessidades nunca serão capazes de lhe satisfazer. Um deus enxerga um mortal como seu bichinho de estimação, sua cobaia, enquanto a tola humanidade sonha em alçar voo e alcançar o sol ou as nuvens atrás de aviões. É por isso, minha cara, que neste momento sou como um deus, pois tenho o poder de manter ou tirar a vida desta cobaia que tornou-se inútil aos meus propósitos fantásticos, segundo após segundo. Diga-me, Senhorita Taskmaster, qual seria a sua escolha neste momento? O braço direito de Lex Luthor o observa por alguns segundos e, seguindo seu instinto, o responde de forma direta. Eu o eliminaria, senhor. A resposta surpreende Lex, que lhe oferece o controle, e ela o aceita imediatamente. Numa fração de segundo, a secretária de Lex observa seu patrão, e ele a encara com pura seriedade, exibindo ansiedade em seu olhar fixo. Ao voltar seu olhar para a câmera com o clone, Taskmaster aperta o botão, e não demora para o superclone iniciar uma convulsão. Contudo, sem pestanejar, Taskmaster ordena que Lex vá para trás dela e se afaste rapidamente, enquanto a mesma torna seu braço direito num pequeno canhão de radiação vermelha, mas toda a atenção logo chega ao fim, pois a cabeça do superclone explode, ficando em pedaços e sujando a câmara internamente totalmente. Lex expressa grande satisfação para com sua secretária, batendo palmas para ela e dizendo-lhe que é ótimo tê-la como seu braço direito. Após pegar de volta o tablet, Luthor e sua secretária se dirigem para outra câmara de animação suspensa e em seu interior, igualmente a outras câmaras no local, um novo clone aguarda para ser desperto. Bastou pressionar o botão e um novo clone abre seus olhos, que não possui o brilho de um olhar com alma, exibindo apenas um profundo vazio, dando a impressão de que falta algo na existência deste ser. Na Batcaverna, Batman pesquisa mais algumas coisas sobre genética kryptoniana. Embora esteja focado, são quase 10 da manhã e o mesmo ainda não dormiu. Preocupado com seu mentor e amigo, Dick vai até a Batcaverna, após não encontrar Bruce em seu quarto, segurando uma bandeja com sanduíches de atum e suco de laranja concentrado. Em silêncio, Grayson deixa a refeição ao lado de Bruce e observa as pesquisas feitas no supercomputador, até que por fim, Bruce pega um dos sanduíches. Estes foram feitos por você. Alfred está dormindo? Do contrário, ele não deixaria fazê-los.
Dick sorri com vontade e diz: ele nem me viu entrar. E Batman, sem tirar os olhos da pesquisa, responde: acredite, ele sabe que você esteve lá. Sorrindo de uma forma brincalhona, Dick diz: então ele deve estar furioso. Puxa, depois me desculpo com ele. Mas e você, não vai descansar? Por alguns minutos, o silêncio de Bruce torna-se incômodo e não demora para Dick se retirar. Contudo, quando estava prestes a chamar o elevador, Bruce chama sua atenção. Vou descansar em breve, mas por hora não posso deixar de observar essa pesquisa. Por isso, preciso que faça patrulha em Gotham por mim novamente. Grayson o observa e, como de costume, Bruce mantém o foco total em sua ocupação, o que de fato não é nenhuma novidade. Com um sorriso no rosto, Dick diz que já faria isso antes mesmo dele pedir, e Bruce responde com silêncio. O elevador chega e Dick logo entra para subir e descansar para fazer sua patrulha à noite, mas antes que a porta venha a fechar, novamente Bruce chama a atenção de seu confiável discípulo e amigo falando: prefiro seus sanduíches ao do Alfred, obrigado. Descanse e leve Damian com você, ele precisa de algumas boas dicas e creio que você seja melhor que eu com palavras. Dick sorri novamente e apenas concorda com o sinal de ok. Se recostando em sua poltrona e mastigando o terceiro de 6 sanduíches, Bruce Wayne sorri discretamente sozinho na escuridão de sua caverna, orgulhoso de ver o homem que o prodígio Robin se tornou, e se pergunta quando que seu amigo James Gordon irá descobrir sobre o romance entre Dick e Bárbara Gordon. Quase uma hora depois, o supercomputador ainda analisa vários dados, estando entre eles testes de combinação genética humana e kryptoniana. Imensamente exausto, Bruce finalmente retira seu traje e veste seu pijama. Bastou sentir a maciez de seu travesseiro e do colchão para cair em sono profundo. No hospital, Martha Kent recobrou sua consciência às 5h37 da manhã e tinha muitas perguntas em sua cabeça, mas ao ver Lois profundamente adormecida no luxuoso sofá de 3 lugares no quarto, optou por deixar a repórter descansar, e igualmente a ela. Pouco depois das 9 da manhã, Martha novamente desperta, mas encontra-se só no imenso quarto e, sem demora, aperta o botão no lado para chamar a enfermeira, que sem demora adentra o quarto, e ao lado da profissional está Lois, que se adianta na chegada após uma breve corrida. Numa expressão preocupada, a jornalista observa sua querida sogra, mas se alivia ao ver o sorriso da doce senhora. Martha Kent agarra a mão de Lois, porém sem muita força, dado os remédios que tomou. Contudo, seu olhar e sorriso doce indica a jornalista que a mesma compreende o motivo de não ter dito nada sobre o retorno de Clark. Obviamente que Lois devolve a ternura com um lindo sorriso, e tão logo, ambas se deliciam com um ótimo desejum, quase tão bom quanto a refeição num caro restaurante. Porém, a ausência de sal e açúcar nos alimentos faz a nota da Sra. Kent cair vertiginosamente de um 10 para um sincero 2. Eis que após o desejum e alguns minutos de silêncio no quarto, Martha, que observava um vaso com um belíssimo buquê de lindos lisiantos de diversas cores, disse após um suspiro: eu sei o motivo dele não me visitar, Lois. Lois interrompe a leitura que fazia em seu celular sobre as últimas notícias da moda em Paris e observa Martha em silêncio, até que finalmente ela fala: esse não é nosso Clark. Lois se assusta com a firmeza nas palavras da Sra. Kent e rapidamente pergunta a ela o motivo dessa certeza. Dona de uma voz baixa e cansada, Martha olha profundamente nos olhos da repórter, segura sua mão direita e diz: afirmo porque nosso Clark nunca ficaria do lado de um crápula como Lex Luthor, mesmo que fosse pelo bem do país, e a primeira coisa que ele faria seria ir até mim. Lois se vê incapaz de desviar seu olhar ou inventar alguma desculpa, e por isso divide suas suspeitas sobre o Homem de Aço atual não ser o Clark Kent de fato. Uma hora se passou desde que ambas iniciaram a conversa, e quanto mais falavam sobre Clark e Superman, maior tornava-se a certeza de que o herói atual não passa de uma cópia, e ambas acreditam que Lex Luthor tenha algo a ver com isso. O tempo passou e a noite chegou, com um novo Superman patrulhando a cidade.
Este fez muito bem seu trabalho, ajudou as pessoas, impediu assaltos e bate em meta-humanos quando eles aparecem. Contudo, este ainda se encontra ao lado do concorrente à presidência e, dada a sua convicção, muitas pessoas pelo país estão começando a torcer por Lex Luthor. 2 semanas depois, a pesquisa eleitoral revela que Alexander Nathaniel Luthor é o candidato favorito dos eleitores a cada vez mais. A candidatura do homem mais rico de Metrópolis está próximo de alcançar a Casa Branca. Sabendo dos problemas que tal vitória pode acarretar, Bruce acelera seu plano. Retrocedendo um pouco no tempo e retornando à noite em que Bruce desperta depois de um sono profundo, o Homem-Morcego corre até a Batcaverna e, chegando lá, finalmente seu supercomputador havia terminado a análise. Ele descobre que, além de haver uma potente degeneração celular, o falso Superman possui uma baixa porcentagem de outro gene, a qual pertence a Lex Luthor. Com tal descoberta, Bruce veste seu traje, entra em seu Batwing e ruma para o Polo Norte. Para um melhor entendimento, se faz necessário saber que na mesma noite em que o suposto Superman apareceu na Batcaverna, Batman rumou para o túmulo de Clark, onde o mesmo fora enterrado na terra em que foi criado por seus pais adotivos na Terra. Em sua procura, o cruzado encapuzado descobre que o cadáver de seu amigo já havia sido retirado do túmulo, o que lhe choca de imediato. Contudo, mesmo quase descontrolado por sua raiva, o mesmo se controla e volta para a Batcaverna. Bastou 4 horas de pesquisa para que Bruce descobrisse a suposta localização do verdadeiro herói. Suas pistas o levaram até uma barbearia localizada no centro de Metrópolis, e por ser tarde da noite, a loja estava fechada. Bastou o ágil uso de seus itens high-tech para entrar, e após alguns minutos, já no interior do local, uma passagem secreta é encontrada, a qual estava em uma das cadeiras de clientes, porém, o detalhe estava na placa prateada do encosto e tinha Luthor escrito em dourado. Após ativar um botão em um dos descansos de braço, um buraco se abre, engolindo a cadeira. Por 5 minutos, o Homem-Morcego viajou por um túnel com paredes de metal e provavelmente revestido de chumbo, além de estar decorado com inúmeros fragmentos de kryptonita. Finalmente, a cadeira chega em seu destino, contudo, o local está em total escuridão, mas Batman ativa sua visão noturna e encontra o que parece ser um imenso salão. Ao avançar um passo, fortes luzes se acendem, cegando o herói que é forçado a desligar sua visão noturna. A luz que ilumina o lugar é de radiação vermelha, nociva ao Homem de Aço, mas também ao homem comum, uma vez que é radiação. Sabendo do perigo, Batman avança para a única porta no local e rapidamente passa a usar alguns itens para encontrar possíveis armadilhas ou disparos de alarmes. Ao descobrir que apenas estava trancada de forma magnética e usar um decodificador universal, a porta se abre e, ao avançar por um breve corredor com paredes de metal e com mais fragmentos de kryptonita nas paredes e chão, Batman encontra uma porta de carvalho vermelho, altamente luxuosa, onde imagina ser uma passagem que leva ao salão ou a um dos escritórios secretos do bilionário. Após analisar por alguns minutos, usando o scanner e outros de seus vários itens high-tech, Batman descobre que não há nada de errado ou elemento surpresa na porta, e que sequer a mesma está trancada. Então, certo que ficaria bem, o cruzado encapuzado abre a porta e encontra um terceiro corredor iluminado, que o leva até outra porta, porém essa é de metal. Hackeando a senha do computador ao lado da porta, Batman descobre a senha e forja uma falsa leitura de retina, de voz e das digitais de Lex Luthor. Porém, essa lhe deu trabalho, pois a ordem de leitura das digitais estavam aleatórias e elas estavam ligadas a um jogo de palavras com perguntas e respostas em temas aleatórios, e Batman usou de seus conhecimentos com Lex para desvendar a ordem das respostas e das digitais que deveriam ser usadas. Algo realmente complexo. A porta se abriu como uma clássica passagem secreta dos filmes antigos de mistério, girando a parede e revelando o escritório do que parece uma antiga casa ou mansão talvez. Depois de guardar as réplicas de silicone das digitais de Luthor, Batman espalha um aerosol pelo local e ativa as variadas visões em sua máscara e encontra o que imaginava. O salão está repleto de lasers e encostar neles irá disparar o alarme silencioso.
Entretanto, Batman acha estranho haver tanta segurança no escritório, mas em especial em uma parte do chão que desenha com perfeição um círculo e é provável de levar a outro local secreto. Por uma hora, o Cavaleiro das Trevas não se moveu, pois num dado momento, logo após achar o círculo no chão, os lasers começaram a se mover e logo o herói entendeu que o alarme não se mantém imóvel, onde se move aleatoriamente para tentar encontrar algum intruso. Ao alcançar exatamente uma hora, o número de lasers diminuiu, possibilitando Batman a puxar seu hackeador e encontrar o sinal do computador central na sala, tal qual encontra facilmente, mas o mesmo está no interior da segunda gaveta na mesa de Lex, e chegar até ela não será fácil, graças aos lasers. Então Batman resolve aguardar o próximo movimento. Se passou 10 minutos desde que os lasers cessaram seus movimentos, mas de repente, os raios verdes mudam de cor, passando para azul, e Batman entende que agora os lasers irão buscar por uma assinatura de calor anormal na sala, como a sua, por exemplo. Os raios começam a se mover em direção a ele, e sem pensar duas vezes, Batman tira de seu cinto de utilidades um pequeno dispositivo e ao apertar, uma fria neblina lhe cobre por completo, esfriando a assinatura térmica de seu corpo. O dispositivo era um protótipo criado para lutar e surpreender o bandido pyromaníaco conhecido como Vagalume, congelando sua arma de chamas. A tecnologia foi desenvolvida por Mr. Freeze e entregue por ele ao herói, onde o mesmo fez a promessa de manter a amada de Victor congelada e em segurança. Obviamente que Batman adaptou a tecnologia, construindo um pequeno reator e o guardou para usar quando fosse necessário, como nesse momento. Após conseguir hackear com sucesso o computador central do escritório, Batman encontra um novo código, o decodifica rapidamente e abre o círculo ao qual foi encontrado. O círculo revela o alçapão. Após descer uma escada e seguir por um breve corredor, o Homem-Morcego chega a uma nova porta, sendo esta uma porta comum e muito simples por sinal. Sem armadilhas, Batman abre a porta e se depara com uma pequena sala, onde em seu centro encontra-se Kal-El, preso numa cápsula de animação suspensa. Por mais incrível que possa parecer, Superman possui batimento cardíaco, porém seus batimentos são muito lentos e, logicamente, fora de ritmo, mas o Homem de Aço está vivo. Bruce chega à conclusão de que, em algum momento, pouco após o funeral, Luthor roubou o corpo do Superman e, ao descobrir que o mesmo não estava morto como todos pensavam, ele decidiu se apoderar do corpo de Clark, o manter em animação suspensa e usar seus dados genéticos para criar um novo clone. Mas a ágil mente de Bruce Wayne presume que Lex não faria apenas um único clone, mas sim talvez um exército, se baseando no fracasso de clonagem que aconteceu com a Poderosa, causada pela degeneração celular acelerada. O temor que brota em seu coração é muito forte, porém Bruce decide retirar imediatamente seu amigo do local ao qual se encontra e levá-lo rapidamente para a Fortaleza da Solidão para que ele possa se regenerar de fato. Embora Bruce treine muito e tenha muita força muscular, a locomoção com o corpo do Superman não é nada fácil, o que faz demorar algum tempo para que por fim possa voltar ao escritório de Lex Luthor. Algumas horas se passam até que por fim Batman e Superman, ainda desacordado, está de volta à barbearia, mas o Cavaleiro das Trevas sabe que não está sozinho, pois uma silhueta o encara em meio às trevas da noite adentro. No saque rápido, Batman agarra seu batirangue, se prepara para atirar, mas Bárbara Gordon, trajada de Batgirl, acalma seu mentor e revela estar ali para ajudar. Bruce não revela a Bárbara, mas está orgulhoso de ter sido seguido por ela e não a ter percebido. E com a ajuda da heroína, coloca o Homem de Aço dentro da aeronave. Ela imediatamente sobe em sua moto modificada e ruma de volta a Gotham. E quando já estava em alguns pés de altura, Batman aciona as bombas plantadas na barbearia e a explode. Numa noite estrelada e sem nuvens, o veloz Batwing ruma para o Polo Norte. E aí galera, curtiram esse sexto ato? Manda aqui nos comentários o que acharam dessa história. Lembrando que esse seria o filme do Superman que eu gostaria de ver nas telonas, viu? E com certeza já é possível aí ter mais ou menos uma ideia do que eu gostaria de ver, né? Essa história chegou ao fim, mas você acha que vale a pena eu continuar? Manda aí nos comentários. Valeu galera, até!